Olá, paz e bem, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso 15º encontro do blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Nesse 15º encontro, nós iremos falar da irrupção do carisma franciscano na história. A vida evangélica e apostólica, bem como a pregação e a doutrina de Francisco, soaram quase como uma nova revelação do Evangelho para as mulheres e os homens de seu tempo. Com efeito, no pobrezinho de Assis, as palavras do Evangelho readquiriram uma nova força, o seu originário esplendor e um novo frescor. Em Francisco, muito da esperança e da aspiração por uma nova experiência da essência do ser cristão, da vida cristã, tomou corpo em meio a todas as crises pelas quais passava o cristianismo do início do século XIII. Em seu testamento, Francisco de Assis recorda o seguinte: "E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o próprio Altíssimo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. E eu o fiz escrever com simplicidade e com poucas palavras, e o Senhor Papa mo confirmou." São palavras de São Francisco no Testamento. A vida evangélica e apostólica, intuída por Francisco de Assis como numa revelação do próprio Senhor, consiste em perfazer jovialmente o caminho do seguimento de Jesus Cristo, pobre, humilde e crucificado, num espírito de abnegação de si e de fraternidade com tudo e com todos. No nascedouro de sua experiência do carisma fundacional da Fraternitas, isto é, da fraternidade que se reuniu em torno do pobrezinho de Assis e que veio a se constituir como uma religio, isto é, uma ordem religiosa, a ordem dos frades menores, estão as palavras do Evangelho que tratam do seguimento de Cristo e da missão dos apóstolos. Em 1209, Francisco e a primeira fraternidade fez uma viagem a Roma, encontrou-se com Inocêncio III e, não sem dificuldades, obteve o reconhecimento pontifício do propósito de sua forma de vida evangélica e apostólica. A proto-regra, que segundo Francisco fora escrita com simplicidade e poucas palavras, guardava o teor desta vida evangélica e apostólica. O que nós chamamos de existência franciscana pode ser entendido também como o a priori do franciscanismo, isto é, aquilo que é prioridade, aquilo que é fundante, essencial, possibilitador do franciscanismo. Ou seja, o carisma fundacional que foi dado a Francisco de Assis e a seus companheiros das primeiras horas e que lançou o movimento franciscano em sua destinação histórica. Trata-se, portanto, do evento fundante, originário, da condição de possibilidade do ser minorítico, sem o qual nem mesmo Francisco seria o Francisco que ele veio a ser. Frei Hermógenes Arada, num seu livro sobre o estudo, fala o seguinte a respeito do carisma fundacional. Ele diz: carisma, em grego carisma, significa dom, presente, graça. A palavra caris, de onde deriva carisma, significa esplendor, graça como beleza, encanto, fascínio, isto é, a graciosidade e também a gratuidade. Em geral, quando falamos de graça de Deus, entendemos a graça como dom, presente, talento, isto é, como que recebemos ou damos. E quando recebemos um presente, o nosso interesse pode estar antes apegado ao que recebemos,
deixando no retraimento a pessoa de quem recebemos. É bem diferente a tonância de um relacionamento com uma pessoa quando no presente o nosso interesse se enamora pela pessoa de quem vem o dom, nele vê e sente a presença da pessoa que se dá a si mesma através de e no presente. A beleza, a vitalidade, a graciosidade da nobreza e a amabilidade da doação de si, na bondade do amor, é cáris. A graça, o fascínio e o encanto de atração, o esplendor do amor na sua epifania e diafania, é a difusão da bondade, da perfeição, do amor. A bondade do amor de Deus, difusiva de si, a misericórdia é a graça, a graciosidade, a beleza da Santíssima Trindade no seu mistério. Jesus Cristo, o Deus encarnado, é o carisma, a concreção, a obra consumada, o dom desse belo amor. Neste sentido, Maria, a Virgem Mãe, é chamada na antiga liturgia latina de Mãe do Belo Amor. Quando a presença e a atuação, a vitalidade de Jesus Cristo no seu seguimento impregna um dos seus discípulos e o faz incandescente no seu amor, a ponto de ele se tornar início de um movimento concreto do seguimento em outras pessoas, dentro do mesmo estilo de vida de sua vida, se chama carisma fundacional. Fundacional porque funda, inicia e fundamenta a partir da força que o move uma ordem ou congregação. O carisma fundacional é, pois, participação no ser de Jesus Cristo, da epifania e diafania da caris de Deus, uno e trino. Nesse sentido, a existência franciscana é ontologicamente anterior e mais fundamental do que a experiência pessoal e privativa de um indivíduo chamado Francisco, ou de indivíduos ou de grupo de indivíduos que seguem a Francisco. Só que a existência franciscana, o carisma, o espírito de São Francisco não existe no sentido de ocorrência como entidade factual, como coisa. Ela se dá no processo vivo, responsabilizado e buscado com todo o empenho de todo o ser da pessoa, dos que vão de encontro à convocação do amor do encontro. Até aqui a citação do texto do Frei Hermógenes Harada. Seguimos agora com a nossa reflexão. Francisco aparece na história como um homem novo, portador de uma radical novidade. Ele é novo, como o Evangelho é sempre novo, sempre jovem. Por e para deixar ser esta novidade, o discurso de Francisco se faz muitas vezes duro e contundente. O discurso de Francisco brota do meio dessa dureza, expressa. Esta dureza aparece como simplicidade e humildade, como pobreza, numa palavra, como a minoridade do ser menor. Esta dureza ressoa como liberdade para o Evangelho. A pobreza, como caminho do ser livre para o Evangelho, tem um certo quê de selvagem, de indomável. A forma de vida que Francisco toma como propósito se realiza como uma prontidão, uma disposição e uma disponibilidade para a boa nova de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Trata-se de uma postura de liberdade, de abertura, prontidão, entrega e dedicação para a boa nova, boa notícia de Jesus Cristo. Mas em que consiste a novidade do Evangelho? Resposta: a identidade de Deus e homem em Jesus Cristo. O tornar-se homem de Deus. A vida, a forma da existência franciscana é o Evangelho.
Evangelho é a presença do Deus tornado homem no meio de nós. O propósito de Francisco é ser livre para a liberdade do Evangelho. O que está em jogo no Evangelho, a altíssima pobreza, é a presença do amor de Cristo no meio de nós, em sua profundidade, vastidão, em sua largueza e altura, presença do Evangelho, a boa notícia do Deus humanado. O que está em jogo, pois para ele, é seguir Jesus Cristo em sua exinanício, isto é, em seu esvaziamento, em sua aniquilação, aquilo que em grego São Paulo nomeia como kenosis, esvaziamento, aniquilação. Ser menor é realizar junto com Jesus Cristo a sua nihilidade, ou seja, o seu ser nada. A forma de vida abraçada por Francisco, o Evangelho, é única e ontológica. Em seu caráter ontológico, de possibilidade de ser, se sobressai essa nihilidade, poderíamos dizer essa nadidade. A ciência de Francisco é esta. Ele precisa defendê-la de uma ciência e sabedoria que atenua a radicalidade dessa ciência, que poderíamos chamar de ciência da cruz, ou a ciência da encarnação. A ciência de Francisco consiste em salvaguardar a verdade do Evangelho. Conhecer esta ciência é transformar-se por ela, é conascer com ela, é abraçar a fraqueza e a loucura do Cristo crucificado como poder e sabedoria de Deus. Na raiz da minoritas, da minoridade, jaz, portanto, um conhecimento que não é mais um conhecimento no sentido usual da palavra, mas é o próprio ser e a própria vida, o conhecimento do nada. Francisco foi um homem radical. Seu conhecimento era tão simples e radical que alcançava sempre até a raiz de todas as coisas, e a raiz de todos os entes é em si e por si o nada. Este niilismo nada tem de negativismo, de pessimismo. É que o negativismo, o pessimismo não são radicais. O conhecimento do nada não é conhecimento de coisa alguma. Não é conhecimento que se dá segundo o esquema sujeito-objeto. É conhecimento com o nada, com aquele nada do qual todas as coisas surgem. Francisco, em seguindo Jesus Cristo, o Cristo da encarnação, o Cristo crucificado, nadificou-se sempre de novo. Francisco, diz Frei Hermógenes Arada numa outra passagem, num artigo na revista Scintilla, Francisco é radicalmente nada. Ele não tem substância, não tem peso, nenhum fundamento, nenhuma tradição, nenhum mérito. Constantemente, a cada instante, é vazia e abertamente nada. Esse ser nada é o mais radical tomar ciência e acolher do ser criatura. No não poder da fraqueza e no não saber da loucura da cruz, vigora este nada de Francisco. A transparência com a qual Francisco guarda este nada tem algo de contundente. No entanto, este nada não destrói, não aniquila, não desertifica a vida do homem. Pelo contrário, é este nada que Francisco é que dá vigor, frescor, alegria de ser a tudo. Na luz deste nada, tudo aparece na riqueza de sua identidade e de sua diferença. E uma vez que na luz do instante nadificante tudo é si mesmo, tudo e qualquer coisa está presente de modo unicitariamente necessário, novo e com frescor. Esse estar aí é graça e gratidão. A liberdade acontece então como uma abertura para tudo, desde o nada. Repito, a liberdade acontece como uma abertura para tudo,
desde o nada de si mesmo. Pobreza no espírito, pobreza de ser, pobreza essencial é não carecer de outra coisa do que esta liberdade, de abrir-se para tudo desde o próprio nada de si mesmo. Ela abre, esta pobreza, o acesso à riqueza de ser, riqueza essencial, que o Evangelho chama o tesouro do reino de Deus, a pérola preciosa do reino de Deus. Do nada, do sem nada de próprio, deixar ser o próprio de tudo aquilo que é, deixa ser a propriedade de ser de tudo aquilo que é. Eis a dinâmica da pobreza evangélica. A pobreza se realiza como finitude agraciada e agradecida. Finitude aqui significa depender de outro para ser o que se é. Por si e em si nada ser. A ciência e a sapiência dessa finitude é o segredo de São Francisco. É o Evangelho a forma que informa, isto é, que essencializa a vida do franciscano. É o que estrutura sua existência desde dentro, desde o seu âmago, desde o seu mais íntimo. É o coração, o centro palpitante de sua vida, o que lhe imprime cadência, ritmo. Frei Hermógenes Arada dizia: o Evangelho é a forma de nossa vida. Forma é compreendida aqui em sentido medieval e significa essência vigente, estrutura fundamental. Portanto, Evangelho é a essência vigente de nossa vida. Evangelho, portanto, como pobreza, é vigendo como essência, isto é, dinâmica de ser, conteúdo de vida, impulso e poder que dominam e perpassam com seu vigor a minha vida, que motivam-na. Para Francisco, o Evangelho e a altíssima pobreza são o mesmo. É o modo de ser de Jesus Cristo mesmo. O Evangelho é a mensagem da pobreza de Jesus Cristo. A pobreza aqui entendida como pobreza no espírito é a pobreza do Evangelho, a pobreza evangélica. A verdade do Evangelho é libertadora. Liberta o homem sempre de novo das dependências de ter e não ter para a liberdade de ser. Para assumir radicalmente essa pobreza evangélica, o homem precisa ser inteiramente autônomo, isto é, ser capaz de erguer a si mesmo e de se manter em pé em si mesmo, no movimento de sempre de novo se transcender, se ultrapassar, dando a si o melhor de si, por e para dar-se ao Cristo do encontro que o chamou ao seu seguimento, ao seu discipulado. Esse movimento de ficar de pé a partir de si e de ultrapassar-se, de transcender-se nesta autonomia de ser no corpo a corpo com as vicissitudes do seguimento de Jesus Cristo, essa atitude é o que se chama de obediência da fé, a obediência no seguimento de Cristo. Portanto, autonomia, liberdade, por um lado, e obediência, por outro, não são contraditórios. Pelo contrário, a essência da obediência é o exercício da autonomia e da liberdade na doação, na responsabilização do amor, do seguimento de Jesus Cristo. Para sempre de novo dar um passo no seguimento de Jesus Cristo, o homem precisa desprender-se de tudo e, a partir de si mesmo, dispor-se e expor-se ao chamado. Como lemos no Evangelho, a resposta do discípulo sempre tem um quê de imediatez. É sempre uma resposta absoluta, isto é, que responde e na medida em que responde, se solta de tudo e se solta desde si mesmo, para poder dar o passo que lhe é requerido no atendimento do chamado segue-me. Na linguagem do Evangelho, isso significa
Quem quer salvar a sua vida, perde-a, mas quem a perde por amor de Cristo e do Evangelho, a salva. É morrendo sempre de novo que se alcança a vida eterna. É também perdendo Deus que o homem o resguarda e salvaguarda em seu mistério, como o Cristo no abandono da cruz. O que, pois, gera a regra franciscana é viver em fraternidade, segundo a forma do Santo Evangelho, no discipulado do seguimento de Jesus Cristo, o que significa imitação e conformidade com Cristo. E com Cristo pobre, humilde e crucificado, tendo a peito a aliança com a altíssima pobreza. Vida e regra se identificam. A vida humana não é vida natural, é vida sobrenatural. A natureza oferece a ela tanto facilidades quanto dificuldades, mas vida, enquanto vida humana, precisa, apoiando-se nas facilidades e enfrentando as dificuldades, criar uma segunda natureza, um modo de ser cunhado e forjado desde os embates que o ser livre e responsável gera, que os antigos chamavam de ethos, isto é, morada. A regra pressupõe que a vida humana precisa ser sempre de novo vida que nasce, cresce e amadurece num contínuo processo de responsabilização. A regra é o erguimento e direcionamento da vida para a liberdade do Evangelho. Vida humana é contínua tarefa e um contínuo desafio de ter de ser, isto é, de ter que se responsabilizar pelo rumo, pelo caminho que o próprio viver toma. É um contínuo ter que se libertar para a liberdade da verdade. Regra é um projeto de vida. Projeto não é programa. Projeto é um lance que abre um tempo e um espaço de viver. Projeto supõe um olhar projetivo, inventivo, de possibilidades de ser. Por isso, a responsabilização pela vida requer continuamente a capacidade humana de pôr propósitos. Propósito, projeto, lança o homem para o futuro. O projeto de Francisco, compartilhado com seus companheiros na vida em fraternidade, retoma o projeto do seguimento de Jesus Cristo, que funda a Igreja em sua universalidade. Ele tem um sentido universal também, na medida em que esta fraternidade se abre para propor aos humanos todos a dinâmica da fraternidade universal, proporcionada pelo vigor da caritas, isto é, da caridade, do amor-gratuidade. É o que o Papa Francisco ressalta hoje em sua encíclica Fratelli Tutti. Frei Hermógenes Arada dizia de Francisco o seguinte, que Francisco descobriu também que não estava sozinho. Começou assim a entrar no grande projeto da humanidade, que é a fé cristã. Francisco pensava que o projeto era dele, mas descobriu que o que estava buscando era universal. Algo que desde Jesus Cristo até ele, milhares de pessoas tinham buscado, cultivado, dando a sua própria vida. Nessa constante passagem do natural para o projeto de vida, Francisco recebeu companheiros do mesmo projeto de vida e começou a ter uma nova pertença, pois no humano, na medida em que vai se educando e crescendo para ser capaz do projeto da vida, se abre e se move para dentro de uma nova pertença, o Pai de Jesus Cristo, os apóstolos, a Igreja, constituía uma pertença que chegava até ele. Todo o povo de Deus estava caminhando naquele ideal que ele tinha escolhido. Descobriu que aquilo que parecia um projeto individual era muito pessoal, muito engajado, mas não era individual, particularista. Era um ideal enorme da humanidade nova em Jesus Cristo. Por isso,
Foi até o representante desse povo de Deus. Não reparou se era bom ou ruim como pessoa e pediu a aprovação para o seu gênero de vida. Quando Francisco diz a regra e a vida dos frades menores é esta, está dizendo: embala-te, entra nesta enorme corrente chamada vida cristã, que vem desde Jesus Cristo até nós. É essa maneira de entender o humano que está por trás de todo o texto da regra. Bom, espero que esta reflexão tenha lhe ajudado a ponderar algumas coisas a respeito do carisma fundacional franciscano, da forma de vida da existência franciscana e da regra franciscana, isto é, do projeto de humanidade que esta regra coloca para todos nós e que está sendo sempre uma novidade. Ainda nos nossos dias, este projeto de humanidade que Francisco traz, que prolonga e retoma o projeto de humanidade de Jesus Cristo, que ele se realize em nós. Muito obrigado pela sua paciência e atenção e até a próxima oportunidade.